Olá, estou aqui eu de volta na temporada do Pode Pau, agora a terceira, com um amigo meu de infância, meu vizinho no Leme e um colega também da área de comunicação, ele publicitário, eu sempre assessora de comunicação. Então, Marco Antônio Vieira Souto, este nome de núcleo rico de novela, é hoje um homem com uma trajetória incrível e que vai contar um pouco sobre quem ele é na fila do pão. Então, essa é a primeira pergunta. Apresente-se. Bom, prazer estar aqui, conversando de novo com uma ex-vizinha e para sempre amiga. Uhum. E essa pergunta, quem é você na fila do pão, eu nunca soube muito bem como responder, tá? Porque ela pode ter tantos significados, mas eu diria isso. Eu diria que eu sou um publicitário, tenho 68 anos. Começar pelo que você é profissionalmente não é necessariamente o melhor caminho, mas tenho 2 filhos, uma menina de 20, vai fazer 21 agora, e um filho de 17. Estou casado há 25 anos, sou mentor, consultor, e basicamente é isso. Eu falo muito sobre boleto e a educação financeira transformou minha vida. E eu vejo os meus pares na maturidade agonizando. Claro que tem exceção a quem fez o dever de casa e outros sem plano de saúde, morando num quarto alugado na casa do amigo, sem dente, com 1000 outros achaques. Você foi um cara que sempre pensou nessa vida mais regrada e conseguiu fazer o dever de casa financeiro, ou você está na galera do, como eu, né, aprendendo tardiamente? Bom, você sabe que eu sou o quarto de 5 filhos, né, que nós convivemos, e a família inteira era muito preocupada, na verdade, com a grana. Não é que faltasse, não faltava. Eu era, enfim, uma infância de privilégios óbvios, mas todo mundo muito ali com dinheiro contado. Não tinha aquela história, vou para a Disney todo ano, vou fazer outras coisas. E desde sempre a gente tinha a tal da caderneta de poupança da Caixa Econômica. E a ideia era, vai economizando para aquilo que você precisa comprar e que não será um presente de Natal necessariamente. Dos irmãos, talvez eu seja o que mais levou a sério essa história, né? E fui guardando, e a vida inteira eu fui guardando. De alguma maneira também, o que me ajudou muito é que eu sempre fui muito espartano assim, nos meus gastos. Eu vivia bem com o que eu estava vivendo, né? E depois, mais velho, como eu casei tarde, né? Casei com 43 anos, e tive sorte de estar em lugares que pagavam relativamente bem, eu pude realmente fazer um pé de meia ali bastante interessante. E eu sempre fui olhando, tentando entender o que era. Eu passei anos sem ter um imóvel próprio, porque a conta Hoje básica... Tenho. Uhum. A conta básica era, o dinheiro aplicado ele vai me render mais para eu alugar e ainda sobrar dinheiro do que botar esse dinheiro no imóvel. Mas, num determinado momento, eu achei que tinha que comprar, comprei. E é isso. Hoje, a minha aposentadoria é esse dinheiro que eu guardei e que eu espero que dure, o que é um paradoxo do envelhecimento, né? Que você vivendo mais, né, você vai ter gastos durante mais tempo do que as pessoas, né, outrora tinham. Não, e eu sempre falo que quando você morria, empacotava com 70 anos, estava resolvido, pá, morreu. E agora com esses 20, quiçá 30 anos, com uma qualidade duvidosa, com a decrepitude batendo na tua cara, porque eu tenho uma mãe com Alzheimer que eu cuido, então eu vejo que o bagulho é confuso. Sim. Eu sinto que as pessoas se preparam muito pouco para isso. Queria perguntar sobre sua relação com dinheiro e filhos. Você faz a catequese com eles já? Então tem uma doutrina em casa com relação a isso? É engraçado, né? Porque nunca foi assim, vamos sentar aqui que papai e mamãe vão falar sobre dinheiro.
Mas eu acho que aí a história que o exemplo arrasta, né? O exemplo meu e da mãe deles, a Larissa, que também não é uma pessoa que gaste muito nem nada. A gente não tem esse frisson louco por marca, por grife. Então, a gente levou isso para eles e eles têm essa preocupação. Pô, mas, cara, olha só, essa sobremesa está um absurdo de cara. R$ 54 uma sobremesa. Não vou comprar, não. Depois eu pego outra coisa e tal, peço em algum lugar. Tem essa conversa espontaneamente com eles, o que eu acho ótimo, né? Porque mais à frente eles vão estar morando sozinhos. E se eu não ter esse controle, cara, não funciona. Eu fui morar sozinho, eu tinha 24 anos. Jovem. O meu aluguel era 50% do líquido que eu tinha. O que acontecia? O mês acabava antes. No dia 12. O dinheiro não chegava, mas ele era um clube, né? Meu apartamento. Quer sair? Quer? Pô, vem aqui para casa. Aí, aquele povo lá do Leme, que você conheceu, comprava um gradado de cerveja e ia para lá. E maravilhoso, não tinha nada de ruim. Nessa equação financeira, eu também percebi que, tal qual essas minhas seguidoras reclamam que os seus pares mentem ou omitem ou estão mudos com relação a muitas coisas, o papo dinheiro é muito complicado. E aí eu entro na broderagem, na 5ª série. Eu sou filha única, como você sabe, um meio matriarcado, né? Muita mulher na família, e eu não percebo muito essa coisa da matilha do homem, né? Mas eu sinto que não se conversa sobre assuntos sérios. Dinheiro, doença e sexo, ocasionalmente. E quando fala de sexo é porque comeu 12 pessoas numa noite. É sempre a mentirada. Mas você percebe uma dificuldade de ouvir seus pares, homens, 60 mais, sobre temas difíceis, sobretudo dinheiro? Bom, você sabe que os homens, de uma maneira geral, realmente são muito mais, né, contidos nas suas broderagens. A broderagem é só para o lado da broderagem mesmo, do botequim, do esporte, daquela história toda. As conversas difíceis, que são conversas que inevitavelmente fazem parte da nossa vida, nem todos os homens conseguem expor. Mas você expõe, ou pelo menos você provoca? Eu tenho vários amigos. Eu acho que aí é um pouco da alma do mentor. Eu também escrevi um livro junto com o Ricardo Pessoa, que é E aí, Preparado para Viver 100 Anos, em que a gente passa por boa parte desses assuntos, e um deles, obviamente, se preparou para isso? Então, recentemente, eu estava conversando com um grande amigo meu, e ele falou, cara, eu não consigo administrar minha vida financeira. Ele não tem um problema financeiro, mas ele não conseguia, e aí eu levei ele para uma gestora, que enfim, é um pessoal conhecido, que vai cuidar e vai integrar tudo que ele tem em termos de grana numa planilha única no final do mês. Então, é uma maneira de organizar. Mas, por exemplo, amigos meus que ficaram ferrados em termos de grana e tudo isso, às vezes leva, assim, 6 meses até o cara falar, pô, mas eu tenho só até o mês que vem de grana. Eu falo, como é que vive assim? Para mim, isso é uma coisa absurda, porque eu sempre tive muito medo de ficar pobre, né? Que, pô, o dinheiro ia acabar, não ia dar e tal, não sei o quê. Graças a Deus não é o caso. Mas eu vejo pessoas andando ali num limite, é isso que você falou. Então, o camarada hoje, ele tem um apartamento que era dele, que ele aluga, ele mora num outro muito menor. Ou num quarto. E vai levando uma vida ali. Se a minha é espartana, a dele, não sei nem o que é, entendeu? É uma vida que... Pô, e você acha que ele continua a mentir, sobretudo para ele mesmo? Acho que não. Não? Não. Uma boa parcela das pessoas que eu conheço e que estão, por exemplo, pegando especificamente o lado financeiro, e que estão numa situação muito dura, eles relatam, até porque, eventualmente, quase todos eles são da área de propaganda, e eu sou ainda um ponto de conexão deles com o mercado. E é uma área que também sofreu um solavanco com a IA. E continua sofrendo. Né? Mas, antes do solavanco da IA, você teve o solavanco do próprio computador, né? Então, você tinha ali o diretor de arte, que era muito bom e tal, não sei o quê, e de repente ele tinha que fazer
manusear a imagem, manipular a imagem, e ele nunca aprendeu a trabalhar com nada. Então, ele tinha que ter uma outra pessoa que fazia isso para ele. Aí começa a ficar inviável quando você é, por exemplo, um freelancer. O mercado, como a gente sabe, ele vai expelindo aos poucos ali. Né? Sobretudo o carioca que sofreu... Né? Não, o mercado do Rio, ele foi um mercado que perdeu muito, e ele perdeu um segmento importantíssimo, que eram as agências médias, que eram agências ali na década de 90, que estavam muito estruturadas em cima de uma conta. Quando essa conta saía, eles ficavam um tempo tentando ver se recuperava a outra. Quando olhava, tinha ido no banco pegar empréstimo e aí um abraço. Mas expor-se, né, que é, em última instância, o que é essa história, eu acho que ainda é muito difícil. Você sabe, vou contar aqui uma intimidade, eu chamo ele de Tunico, mas vou chamar de Marco Antônio. Fico com mais nome de rico ainda, né? Tunico Vieira Souza. Todo rico tem um apelido e um sobrenome. É o meu caso. Kika Gamallopo, é núcleo rico tá de novela. Exatamente. É isso. A sensação que eu tenho, às vezes, com relação a essas pessoas que não fazem o dever de casa financeiro, é que sobra loucura. E aí eu queria contar uma historinha. Eu sempre me expus muito. E as minhas filhas, e o meu primeiro marido, segundo, família, todo mundo falou para mim, desnecessário. Não serve para nada. Você nem dinheiro ganha com essa exposição. Aí veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, eu acho que eu passei a ser mais crível. Porque dizia, gente, aquela mulher lá maluca, ela sempre falou em boleto, todo mundo perdeu o emprego. Ela sempre falou em morte, morreu todo mundo. E ela sempre falou em gente maluca, todo mundo ficou pirado. Então, usando especificamente a pandemia. E aí, assim... queria voltar para o mercado de trabalho, essa empregabilidade 50, quiçá 60 a mais, porque daí já entra na esfera do delírio, né? Os tocos profissionais que essas pessoas recebem, a dificuldade de passar por um processo seletivo, essas empresas que, tudo bem, colocam como cota, que precisa ter na área de ESG o velho. Você acha que está pior ou melhor? Você acha que a história é para boi dormir? Você que está no mercado de trabalho há muito tempo, mas que também atende muitas empresas, você saca que está melhor para os 50 a mais se empregar? Acho que ainda não. Mas vai melhorar? Acho que vai. Ah, tá. Tomara que a gente dure. Não, e eu explico isso. Quer dizer, tem uma lógica que a gente vem conversando bastante, que vai ter um gap de liderança forte daqui a alguns anos. A gente fala muito da geração Z, que é mimimi. Eu não acho nada disso, tá? Tanto que eu me classifico como um zoomer. Eu sou um boomer com vários traços da geração Z, que é o não ter que viver para trabalhar, entendeu? Sim. Trabalhar para viver, qualidade de vida. Não é que toda pessoa da geração Z vai ser empreendedor, mas, eventualmente, e isso eu já vejo algumas pessoas, eu não quero ser chefe. Então, a tal da carreira em Y, que a gente falava muito lá no RH e tal, que você continua dentro da tua expertise, mas você não necessariamente é um gestor, eu acho que vai ampliar esse buraco de liderança. Alguém vai ter que liderar. Não necessariamente as pessoas de 60 a mais vão voltar, mas talvez sim. Mas, principalmente, elas vão ter, provavelmente, uma chance de permanecer mais tempo nas empresas. Porque vai precisar de gente. Tomara, porque, Marco Antônio, o que eu sinto é uma roubada empreender. Eu que sou uma mulher da selva. Eu nunca fui empreendedor. Eu sou o contrário, eu sou da selva. Então, eu sempre fui a mulher do bico. Trabalho em 300 lugares, tenho 300 mil atividades, estou sempre atrás do pratinho, uma coisa chiva, sabe? E nunca achei lindo. É porque era o que tinha e tem um pouco a ver com a minha persona. Muito rebelde, me encaixo muito pouco dentro, né, de um padrão. Sou muito difícil de ser liderada, lidero com uma facilidade, mas também bato de frente com quem eu lidero.
E aí fica tudo meio nebuloso. Mas, assim, eu vejo, né? A gente está no LinkedIn direto, sobretudo nós dois, a gente está sempre produzindo conteúdo lá. É tudo lindo. É tudo lindo, vai melhorar, não empreenda, vai ter cada vez mais oportunidade. Eu só porta na cara. Tudo bem, eu continuo com meus 1000 pratinhos, mas eu percebo e sinto uma dificuldade real em mim. Não, eu também acho que a história do empreendedor como solução para absolutamente tudo é uma conversa fiada, forte. Total. Porque, por exemplo, eu dificilmente seria um empreendedor. Eu trabalhei sozinho durante quase 12 anos, né, como consultor. Isso não é um problema. Mas não era um empreendimento, né? Não tinha uma sede, não tinha empregado, não tinha o risco tão grande, né? Até porque no início era eu sozinho mesmo, não era casado, sim, era muito simples. Mas eu acho, sim, que é difícil. Você falou em seleção, né? Recrutamento e seleção. Uma parcela gigante não tem nem como chegar no recrutamento e seleção. Não, e tem uma outra nas coisa que eu também acho. E tal. Eu falo muito do cabelo branco, né? Sou quase uma ativista dele. E no masculino é tudo lindo, gostoso, né? Assim, George Clooney, e na mulher é sempre a derrota. Sim. O cabelo branco chega antes de você no processo seletivo. Você entra na sala, tá com a cabeleira branca, a pessoa já fala, né? Essa não. Ou talvez com esse aprimoramento do 50 a mais, a gente esteja dentro justamente porque é grisalha. Não sei ainda. Mas assim, por exemplo, quando a gente fala de AI, né, de inteligência artificial, uma coisa que veio muito forte no início é que para os prompts, né, a nossa geração, por exemplo, ela tem uma capacidade que torna ela um pouco mais competitiva, que é a capacidade de escrever conceitualmente, fazer alguns recortes, estruturar um texto que essa máquina vai aprender. Mas eu acho também que isso é momentâneo, porque as outras gerações também vão aprender. Tem hoje manual, engenharia de prompt, arquitetura de prompt, medicina de prompt, tem tudo para prompt. E realmente, quanto mais detalhado você for, ele te dá uma entrega melhor. Tem o outro lado da história, e é um pouco daquilo que a gente estava falando, eventualmente, de colegas que foram ficando pelo caminho, porque não buscaram também se capacitar em termos de entender. Cara, eu estou mergulhado dentro de inteligência artificial, né? Eu fui entender lá atrás blockchain, eu estou tentando ver. É claro, eu não vou ser nunca um expert necessariamente nessa história. Mas pelo menos não é um ignorante. E eu volto a uma frase que eu escrevi há muitos anos atrás, que era: o que me livra do anacronismo é continuar fazendo perguntas. Então, para mim, essa perguntar e perguntar e perguntar, agora tendo um lugar para perguntar que é interminável, que é um Gemini da vida... Não, e em 3 segundos a resposta vem, né? E aí não há angústia que ela vem, a resposta. Então, eu acho isso, sim. Acho que realmente você tem um idadismo, às vezes, não tão explícito dentro das empresas, mas eu sinto isso, né, eventualmente em alguns ambientes que a gente chega e tal. E a saída, para mim, eu já fiz uma proposta disso, que é uma metodologia de você trocar histórias. Então, tipo cross-generation? É o quê? Você pega exatamente uma pessoa com mais idade, uma pessoa mais nova dentro da mesma empresa, senta os dois juntos, e isso é uma... lembra aquele fast date que tinha? Antigamente você vai trocando, você entrava num bar e você ia trocando as mesas e tal. Sim. E é uma história parecida com essa, só que num primeiro momento você vai falar, conta uma história da tua infância em que você teve coragem. E aí as pessoas trocam uma história com coragem. Aí troca a dupla. Conta uma história do momento que você fez uma aliança na sua juventude. Como é que foi isso? E na terceira conta uma conquista sua da sua vida profissional. Qual é a lógica por trás disso e a hipótese que a gente tem? É que ao trocar histórias você constrói uma história nova. E essa história nova é de propriedade dos dois.
Entendi. O que abre um território mínimo de identidade para você ir. Porque eu entro, por exemplo, numa concorrência de carro. Porra, cara, aquele garoto de 23 anos, eventualmente, ele nunca teve um carro, ele não quer ter um carro, e ele está ali naquela concorrência. O carro, para mim, era um símbolo de status, de potência, de tudo. É. Como é que nós vamos trabalhar junto dentro daquela mesma lógica se um não entende esse universo simbólico do outro, né? O que constituiu a personalidade de cada um? Então, essa troca desses joguinhos, né, de identidade... Pode funcionar. Eles ajudam muito. Mas você tem que estar lá dentro, né? Marco Antônio, vamos agora para a horizontal, né? Me lembro de você, mega gato, né? Assim, o garoto do Leme. Agora eu estou caído, é isso? Nada caído. Tá certo. Continua gato. Mas queria falar sobre esse homem que decidiu casar tarde e que hoje tem filhos mega jovens. E essa foi uma opção? Como foi isso? Não aconteceu? Não queria? Não pintou essa coisa de ter casado com quase 45 anos? Você sabe que eu conheci muita gente muito bacana ao longo da minha vida. Uhum. Tem aquela história, pô, não encontro ninguém e tal. As pessoas não foi esse o caso. Nunca foi. Fartura. E eu sempre, não é nem fartura, eu sempre repeli muito essa história. Pô, não encontro homem nenhum, não encontro mulher nenhuma. Né? Onde você está procurando? Uhum. E qual é o caminho para você chegar nessas pessoas? Se você cair na noite e ficar tentando encontrar a pessoa da sua vida, pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Né? Ou, se não, vai ter muita bagaceira até conseguir chegar no trilho. Então, assim, eu tive relacionamentos, alguns até que eu achei que iam para frente e tal. Eu tinha ali 25, 26 anos, achei que ia casar, não casei, não quis casar. E daí para frente, quando eu encontrei a Vanessa, eu já estava realmente com a cabeça muito, muito diferente em termos do que eu queria da vida. Né? Eu queria realmente uma coisa a mais. Eu vivi uma vida de casado sem estar casado. Já não saía praticamente nunca, ficava em casa, encontrava os amigos, trazia para casa. Era uma história mais tranquila, digamos assim. E eu sempre digo que o casamento, de fato, é uma escolha, né? Mas você sente, assim, por exemplo, e aí tentando entrar um pouco no tema da sexualidade do homem casado, né? Como é que você vive essa potência de uma vida a dois? Ela é muito mais nova? Ela é 12 anos mais nova do que eu. Então, você é um cara que se preocupa com essa performance, você é um cara que topa coisas novas, então eu falo muito de brinquedinho, não precisa revelar não, mas eu estou dizendo, essa coisa do vibrador, essa coisa de repente desse homem achar que é sempre o mesmo modus operandi na cama, de repente você busca coisas diferentes, sentir diferente, para banir a palavra transar. Essa coisa de repente, procurar um allure novo, uma sensação nova, porque, tudo bem, eu tive 2 casamentos longos, eu namoro meu segundo ex-marido. E fui uma pessoa da pista, fui animada. Então, repertório não me falta, mas, olhando para trás, metade eu não teria feito. Metade. Assim, lixo. E eu sinto que o homem tem uma maneira, talvez assim, do lavô tá novo, bora, né? De aquilo não passa tanto pela sensibilidade dele, é uma coisa mais de volume. Na maturidade, casado há 25 anos, a minha pergunta muda o sentimento, muda a sensação, e aí do erotismo? Assim, aquela pessoa que casou há 25 anos atrás não existe mais. Entendi. Nenhuma, nem outra. Então, você projetar o futuro com base no teu passado... Vai sofrer. É uma armadilha que não vai funcionar nunca. Então, o entendimento dos altos e baixos naturais, né, tanto do homem quanto da mulher, a nossa andropausa ela não é tão falada, mas ela não, tem. Mas o que eu digo é o seguinte, o pau mole é visível. Então, eu sempre brinco, a gente pode até blefar
E a gente sente, eu passei por uma menopausa horrorosa por causa do meu câncer. Agora, 13 anos depois, é que eu faço uma reposição leve. Estou achando que estou na Disney, de tão maravilhada que estou, porque sinto coisas diferentes, mas isso foi um vale. Eu acho que o homem tem muito aquela coisa de dar conta do recado. Não, acho que não. Acho que não. Assim, eu acho que uma coisa que a gente, né, voltou principalmente a falar, porque com 25 anos, com os filhos já mais ou menos crescidos, se não tão adultos, mas já bem independentes, né, eu acho que a primeira coisa a ser recuperada é a amorosidade. Né? Recuperar o cuidado com o outro, o tato. Né? Mas você procura eros, por exemplo, dentro dessa amorosidade, uma coisa um pouco mais hot com ela. Então, talvez assim, bora fazer uma coisa diferente? Não estou falando nada over, porque, por exemplo, eu tive um convidado que falou em coisa que eu falei, oi, tipo casa de swing, que é uma coisa consentida dos dois. Então, não é uma coisa estou tramando, não, para ambos. Ou até mesmo uma renúncia ao sexo, que isso pode ser muito libertador e continuar apenas uma amizade. Eu ouço e leio milhões de coisas sobre a maturidade de casais longevos que, obrigada, não queremos mais, nem tentar, mas nos amamos. Não, acho que não tem nada assim, nem tão lá, extraordinariamente fora dali, fora daqui. Eu acho que, como eu falei, da amorosidade, ela ajuda no exercício do olhar. Olhar para o outro de novo com o entendimento da sexualidade e, como você falou, cara, a sexualidade e a história sexual, para mim, ela passa muito pelo tato, pela história toda. Né? Penetração e tal, pô, bacana, mas... Sim, mas não é... Não é essa a história, eu acho, principal ali. Porque, para mim... acabando a amorosidade, cara, um abraço. E eu entrevistei o Nelson Motta numa live, não no Podpau. E ele falou duas coisas que ficaram na minha cabeça. Ele tem 81 anos. Um é que ele só gostava de mulher rodada, porque ele achava que essa mulher rodada ela já vinha com um asset, né? Era uma coisa assim... não precisava explicar muita coisa. E outra foi que ele aprendeu que, ele não usou o termo pau mole, mas talvez essa coisa de não ter mais a potência precisava de um outro caminho. E esse caminho, no caso dele, por ser muito criativo, ser uma pessoa, a palavra passou a ter um valor muito grande na relação erótica, né? E talvez no entendimento dele com a parceira dele. Eu achei isso tão interessante, porque às vezes você nem lembra da palavra. Você sabe que lá atrás, né, quando eu fazia terapia com uma pessoa que foi muito importante na minha vida e tal, não sei o quê, ele falava assim, cara, mas o ato sexual pode estar no simples ato de despir-se, de tirar a roupa. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando que o olhar, para mim, ele não sendo até o homem, né, sempre o olhar foi muito importante. Então, o olhar, para mim, e o toque. Isso, para mim, é o que define. E, de fato, nunca teve, nem do lado dela, nem do meu, uma busca, de repente, para alguma coisa. Vamos esquentar nossa relação, assim, assado e tal. Mas há uma conversa sobre o tema sexo? Não. Porque, por exemplo, não no caso dela, mas as minhas seguidoras falam, eu quero conversar com o meu parceiro, não topa. Esse assunto não topa. Ela tenta. Conversa-se quando necessário, mas... E não é ao médico, não é isso. É uma conversa de um erotismo, do que ela deseja, do que é possível, do que ela quer. Enfim, entrando no outro assunto que me interessa, que é essa despedida, né? A finitude. Até que nos contem o contrário, ninguém ficou. Então, essa preparação eu chamo de pasta verde. Você tem uma pasta com a senha, você tem o seguro funeral, você fez o testamento, você tem um testamento vital, você conversa na sala de jantar com os filhos, olha, vai acabar, né? Assim, independente de um ter 17 anos só,
Mas existe uma aproximação do fim de uma maneira civil e organizada? Eu diria que sim. Durante um tempo, obviamente, eu tinha seguro de vida, mas como você aprendeu também lá no seu treinamento de finanças, né? Eu trabalhei na Icatu Rato numa época, então eu aprendi bem isso lá. A partir do momento que eu tinha uma reserva, eu transformei essa reserva num VGBL, que é como um seguro e que você saca em caso de morte em 14 dias. Vivi isso recentemente, com o falecimento da minha mãe, tem 3 anos. E, graças a Deus, a gente tinha deslocado parte da grana dela para lá. Quando eu me casei com a Vanessa pediu para casar com separação total de bens, o que foi outra conversa difícil que eu também tirei da minha frente, porque eu já tinha uma série de coisas, ela não tinha tantos bens assim. Então, a gente fez aquilo e, por recomendação da nossa advogada, que é a Rosane, que também era lá do Leme, eu fiz um testamento. E, nesse testamento, eu pegava a minha parte e doava para ela. Então, se eu morresse, na verdade, embora casado com separação de bens, por lei, ela teria essa história. Recentemente, eu refiz o testamento, dei uma ajeitada lá nele e tal. Algumas coisas melhoraram. Eu tenho previdência, sempre tive. E quando eu fui fazer a ablação esse ano... Que é o negócio do coração. No coração, tudo bem que é uma operação tranquila e tal, mas eles te apagam e você reza para aparecer voltar vivo do outro lado de novo, né? E eu mostrei para a Vanessa, entreguei para ela todas as senhas de tudo que eu tenho. Eu acho uma prova de amor. Quem são as pessoas a procurar e tal, pá, não sei o quê. Eu acho a conversa mais linda essa. E assim, com relação aos filhos, exatamente, não tem muito essa conversa, mas por eu ser um pai mais velho, que destoa, na verdade, dos pais, dos amigos e tudo mais, essa é uma questão que está ali meio que posta. Interessante, eu não tinha pensado nisso. E é curioso, até porque ele olha os pais dos amigos, olha para mim e fala, pô, meu pai é bem mais velho. Avô, ser chamado de avô e tal, barbada, não tem muito problema. Hoje menos, porque eles estão crescidos. Estão crescidos, mas tinha. Esse final de semana mesmo, eu estava numa feijoada lá na casa de um amigo meu e tinha uma pessoa lá que perguntou se eu era pai dele. O que é um descalabro total, porque ele estava fazendo 50 anos. Né? Tudo bem, eu poderia ser um pai jovem dele e ter tido com 18 anos de idade, mas não era o caso. Mas eu concordo plenamente com você que esse é um assunto que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando a gente, eu e meu irmão, a gente foi mudando lá o regime de administração do dinheiro da minha mãe, tudo que ela tinha, eu não quero falar sobre isso. Eu falei, cara, não tem... Nele não, mas... Sim. Não vamos falar sobre isso. Não, vamos falar sobre isso agora. E foi muito, muito importante, porque o custo, né, de espólio, aquela história toda... Mas você fez uma doação em vida? Tipo assim, ela fez? Não, a gente levou para a Previdência. Entendi. Uma parcela significativa. A gente devia ter feito outros movimentos, porque depois foi um perrengue, ação. Ela tinha um monte de coisa lá que ela foi fazendo ao longo da vida. Ela tinha ação do Bradesco, né? Não consegui entender. Nada contra o Bradesco, mas ela tinha um volume razoável. Ela viveu muito bem, não tinha aposentadoria lá do meu pai, que é procurador e tal. Então, não teve nenhum problema. Essas bengalas modernas, o remédio para acordar, para dormir, a bebida, a maconha, outras coisas, coisas novas e interessantes, o canabidiol, o cogumelo lisérgico, enfim. Você faz uso de alguma coisa, você vê na esperança, né, talvez, ou de curar um problema, a bebida não cura nada, mas desafoga, ou alguma coisa numa esperança maior. Nessa temporada eu entrevistei um cara que fala muito sobre o Daime, a potência do Daime para ele. Então,
Você escapa por algum lugar? Cara, eu devo ser o teu convidado mais sem graça até agora, né? Porque, pô, assim, obviamente, na época da pandemia, a bebida ficou um pouco mais, em termos de quantidade, Sim. mas também valia. Nunca tomei nada para dormir, nunca tomei nada para acordar. Eu acordo sem despertador historicamente na minha vida. Agora estou acordando mais cedo, porque eu jogo Teu futebol. pai era milico? Não, Não. nada. Tá. Parecia, né? Tinha a pinta assim, mas não era. Então, remédios, de uma maneira geral, para dormir e acordar, nunca foi o caso. Eu bebo um copo de vinho, acho que é a herança da minha avó francesa lá, que vem aqui nesse dia a dia. Até recentemente era legal beber um copo de vinho, agora... cada hora... Agora começou a deixar de ser, né? Manteiga, exatamente. Eu falo dane-se, faço o que eu quero. Então, eu tenho isso só. Tomo ali um copinho. A bebida, né? Durante a pandemia, eu voltei a beber uísque, que eu não bebia há anos. Não gosto. Anos. Mas teve uma época que todo mundo bebia uísque. Eu lembro que meu pai chegava em casa, tinha 6 horas da tarde, um uísque. Exatamente. Era isso. T-Ford, Tilleman. Mas quase nada assim, de diferente. Eu continuo muito realmente com a história, né, atividade física, que eu sempre fiz, eu não parei nunca. Tá ótimo. Hoje em dia eu jogo futebol na praia, e é curioso, né, porque você imagina que a idade das pessoas que jogam futebol... E, ao mesmo tempo, é um esforço, né? Sim, sim. Eu fazia corrida, deixei de correr, passei a fazer futebol e faço um básico ali de calistenia naqueles aparelhos da praia. Ainda no tema longevidade, o medo do Alzheimer, ser colocado num asilo, a conversa com a família, um co-living, quem vai cuidar de mim. Eu ouço, não é o seu caso porque é casado e tem uma rede de apoio familiar, pelo que dá para ver, mas homens no 3º, 4º casamento que arrumam mulheres low class, que têm um potencial melhorzinho para serem apresentadas para a família, mas são as enfermeiras, serão as enfermeiras da fralda deles. Eu fui recentemente numa instituição de longa permanência ali em Copacabana, que é um espetáculo. Mas você foi para ver? Não, eu fui para... A gente apresentou um planejamento e tal. Mas, ao mesmo tempo, deu uma olhada, como quem diz. E assim, muito bom, cara. Mas aquela na Atlântica, aquele prédio? Não. É no bairro Peixoto. Tá. Esqueci o nome agora. Sim, mas é uma coisa que você... assim, até aquele momento, eu não pensaria nisso, porque todas as ILPs, né, que a gente tem memória eram muito ruins. Quase todas foram para Jacarepaguá, porque é onde você tinha uma casa. Sim. Ou subúrbio. Exatamente, e não é por aí. É uma possibilidade. O pessoal que estudou comigo na faculdade, eles querem fazer o Asileco, que é o asilo dos ex-alunos da ECO, que é a Escola de Comunicação. Muito bom. E é onde eles vão viver junto. E tem algumas iniciativas nesse sentido que são muito legais. Mas, sim, Alzheimer, doenças limitantes, eles estão ali sempre na frente, né? Eu tenho alguns conhecidos com Parkinson. Já, né? Já. E, para mim, foi impressionante. Porque você tem 68 anos. Mas um pouco do que a gente falou daquele paradoxo da longevidade, né, é exatamente isso. Você passa a ter, por exemplo, coisas que você não teria, você não chegaria lá. Então, você morria. É praticamente inevitável que todos os homens vão ter um problema de próstata. Inevitável. Né, que faz parte da degenerescência e acontece. Sim. Então, por exemplo, o que eu tive no coração agora... É possível que tenha um viés genético, mas eu já tinha tido um tipo de arritmia quando era mais novo, e agora eu tive outro que pode ser exatamente por causa da idade, que aparece, né, que é a fibrilação atrial. O que eu acho que a gente tem que continuar conversando e falando é sobre isso, cara. Como é que você se prepara para essas coisas todas? Porque, por exemplo, eu não sou a mulher do mimimi, eu não acho tudo lindo. Então, essa coisa do, vamos viver... Gente, a que preço? Como? De que forma? Eu tenho falado algumas vezes sobre
o tal do Joy Span. Uhum. Né? A gente falou sobre Health Span, falou sobre Life Span. E o Joy Span é isso, é como é que você tenta chegar nessa idade mais avançada tendo ainda prazer. Vai conseguir? Não, não necessariamente, nem todo mundo vai conseguir. A gente sabe que depressão é outra sombra que está aí o tempo todo, nos homens muito, até exatamente por ter essa broderagem, né, restrita, muda. Eu acho que todo homem tinha que ler Brené Brown, na veia tomar, enfim. Esther Perel. Porque essa convivência com a sua fragilidade eu acho fundamental. Para mim, é um dos grandes aprendizados da experiência é lidar consigo próprio. Bom, terapia está aí Você faz análise até hoje? Parei, me dei alta. Eu digo que a terapia, né, de alguma maneira, ela é bem sucedida quando você consegue criar um outro dentro de você com o qual você dialoga e não sabota. Um si dual. Não sabota, porque a sabotagem... contar histórias erradas não dá. E acontece dentro do próprio processo terapêutico, você continua sabotando o processo. E, Marco Antônio, a gente está chegando ao fim. Eu queria 2 perguntas, assim, a resposta pode ser a mesma ou não. O que você diria para você hoje, né? Assim, do alto dos seus, não vou dizer quase 70, mas... para seguir em frente, o que você diria para esse homem maduro, no geral, né? Então, tem aquela câmera ali, se você quiser fazer o Júnior, sei lá, como é que era o nome daquele outro que eu esqueci. Clodovil. O Clodovil, então olha para aquela câmera e tal. Você sabe que tem uma frase eu continuo achando que é do Paulo Otran. Hoje em dia eu já não sei mais se era dele ou não, mas ele dizia que uma das coisas que a experiência, né, trouxe para ele de muito bacana é que ele percebeu que as coisas não têm tanta importância assim. Uhum. Né? Então, acho que esse conviver consigo próprio, entendendo o seu papel no mundo como algo fugidio e não tão importante quanto a sua vaidade eventualmente vai fazer você acreditar, para mim é um dos grandes achados. Como é que eu vivo isso? Eu, dentro do ambiente corporativo, eu cheguei a ser CEO de agência. Então, imenso. Ali a história de você ter um sobrenome corporativo foi algo que eu vivi quando eu saí da DPZ, por exemplo, e fui ter a consultoria sozinho. Não era um sobrenome corporativo, isso me deu muita certeza em relação ao futuro. Mas essa busca do reconhecimento, eu acho que isso a gente tem que deixar para trás. E não é que você vai viajar mais leve, aquela história que a gente ouvia e tal, mas é que você vai viajar dentro do seu limite. A gente fala muito sobre limite como uma coisa muito ruim. Eu acho que a compreensão do limite, ela te dá uma maneira de viver muito mais prazerosa, muito mais bacana. Você sabe o teu limite. Aterriza, não tem delírio. Né? Vamos ali, cara, vamos andando. Não é ruim, né, você estar andando, né, com seus próprios pés, olhando para frente e fazendo a tua história. E eu acho que na maturidade isso é um luxo. Eu também acho. Um luxo. Muito obrigada pela sua entrevista, adorei estar contigo de novo. Obrigado.